Alô, pessoal do canal Pormenores do Futebol, dentro e fora de campo. As duas charges que foram colocadas agora, uma referente a 2021, onde aparece um árbitro sendo vistoriado, digamos assim, por um policial, e o outro representando um jogador de futebol com o padrão do esporte e cercado pela arbitragem, pela CBF, com um capuz. Aí a pergunta é a seguinte: nós falamos da arbitragem e nossa mente muitas vezes ela nos engana, né? A gente não tem uma memória muito longa para certas coisas, a não ser uma coisa muito marcante, né? Ou então alguém que anote, aí já memória, transfere para o papel ou para um outro objeto, para depois a pessoa lembrar aquele episódio. Mas a nossa mente em si, ela não tem capacidade de memorizar tantos dados, tantos detalhes, digamos assim, por mais que sejam dolorosos ou por mais que sejam alegres. Mas o caso da arbitragem é uma coisa muito intrigante, e eu estou batendo essa tecla ainda, porque problemas nossos com a arbitragem, especificamente Nordeste e Pernambuco em especial, já que a gente está falando, tem conhecimento maior aqui em Pernambuco, e nós somos daqui de Pernambuco. Isso vem de há muito tempo, década de 80, década de 90, entrando para os anos 2000, estamos agora em 2025, especificamente 24 de abril. Eu não vou nem me reportar a fatos alguns fatos, e eu posso citar depois, antes dos anos 80, porque a minha presença mais estádio, ou de ouvindo, ou debatendo, ou registrando através de tabelas de campeonato, escrevendo, foi a partir da década de 80. Então, muitos árbitros foram, digamos assim, antipáticos com o futebol de Pernambuco, ou com o futebol do Nordeste, ou com o futebol de outros centros. Você pode dizer, mas houve também alguns episódios entre os times grandes, considerados grandes do Sudeste Sul, que eles consideram grandes. O costume de dizer que a gente no Nordeste, Centro-Oeste e Norte, por exemplo, somos regiões de menor qualidade técnica de futebol. Eles rotularam isso. Mas a Copa do Nordeste está aí, Copa do Nordeste. Está aí, a trancos e barrancos, muitas vezes. Por eles, a do Sudeste já nem teria existido, nem teria sido reeditada depois de muitos anos. Só que é uma força política muito grande no Nordeste, são 9 estados, as torcidas são presentes, poderiam ser mais, né? O que fez a quantidade de torcedores nordestinos torcerem por clubes, ou por times, no caso, futebol do Sudeste e Sul, foi simplesmente televisão, propaganda. Mas na década de 80 não houvesse a televisão, os anos 90, ou até mesmo o dia de hoje, a televisão maciçamente, e agora com canais, que são pagos, TV fechada. Se não houvesse tudo isso, fatalmente continuaríamos com o nosso futebol, especificamente Nordeste, e não teríamos tanto torcedor que se apaixonou pelos clubes do Sul e Sudeste. Nada contra os torcedores e os clubes do Sudeste. Passa longe disso. Cada um tem sua preferência,
Eu acredito o seguinte: cada um tem seu time. Agora, um torcedor ter times de futebol não tem sentido para mim. Você tem eu sou simpático com tal time, né? Eu, por exemplo, sou de Pernambuco. Quando era mais novo, quando era ainda, né, na própria década de 80, um pouquinho menos, porque nem tanto, mas década de 80 principalmente, a gente tinha uma simpatia por times do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu sempre dizia, até pelo time do Nordeste, que não fosse, principalmente aqueles times que tivessem uma coloração idêntica ao time que a gente torce, que é o Sport, vermelho e preto. Cada lugar que tiver um vermelho e preto eu torço. Mas devido a esse episódio de arbitragem, especificamente do Sport, já em 82, até um pouquinho antes, mas 82, que foi aquele problema com o Flamengo, né? A gente começou a olhar isso diferente. Eu, por exemplo, fiquei analisando por que torcer por times do Sudeste se muitas vezes nem respeito existem. Nem respeito existe com os torcedores das equipes daqui do Nordeste. Não que tenha respeito por outras regiões, falando especificamente do Nordeste. Por que então torcer por equipes onde não respeitam nem sequer o torcedor do Nordeste? Não são todas as pessoas, evidentemente, mas a grande maioria, torcedores do Sudeste, do Sul, não torcem por time daqui, do Nordeste. Então por que a gente tem que torcer por time lá do Nordeste, do Sudeste, do Sul? Vamos torcer pelo Nordeste. A gente deve ser unido. A gente deve ser unido, né? Nós devemos ser unidos, para ficar um português mais bonito, né? Em relação, para não me estender muito, vou dizer, essas duas figuras, nossas charges que eu coloquei agora no canal, é para se refletir, né? Coincidência, fatalidade, perseguição. Falar do esporte pela oportunidade, mas futuramente no canal eu vou falar de outros episódios envolvendo outros clubes, inclusive daqui de Pernambuco, o Sport, o Santa Cruz e o Náutico. Então, assim, só para ficar na lembrança, problema com a arbitragem de Pernambuco não é de hoje. Década de 80, provavelmente antes, que a gente vai procurar alguma coisa que mostre isso, década de 90 e anos 2000. Há árbitros, inclusive, que tem, alguns deles, aí você vai dizer, é desonestidade, não entra no mérito, mas a coincidência é muito grande de prejudicar apenas os clubes, os times daqui. Incomoda o fato de ter 5 nordestinos na primeira divisão esse ano? Incomoda. Poder ter mais. Se a gente tivesse uma estrutura melhor dos dirigentes mais conscientes, competentes, né? Engajados realmente de fazer uma região, estados fortes, não teria dependência nenhuma não. Embora o poder de televisão, por exemplo, é maciço em relação às regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, devido ao poder. Aqui é mais consumista, é o consumo que eles fazem consumir. Não tem um jogo envolvendo a equipe do Sudeste, vamos assistir. Não é obrigado ninguém assistir jogo do Sudeste. Se o jogo for bom, beleza, não tem problema. Mas a gente não tem obrigação não, a gente tem time aqui, tem torcida, tem time para assistir os jogos daqui. Então vamos refletir mais uma vez. Eu fico por aqui e no próximo encontro a gente vai procurar mostrar alguns árbitros que nunca foram simpáticos ao futebol Pernambuco e outros com evidências que causaram danos irreparáveis ao futebol pernambucano e uma pesquisa mais profunda ao futebol nordeste como um todo. Forte abraço, dá um gostei lá, divulga o canal, divulga esses vídeos, participa da enquete e bola pra frente, ok? Um abraço, tudo de bom.